Gregárias e gregários, obrigado por estar com a gente em mais um programa. Nesse, a nobre companhia de quem estreou a Gregário, a Gisele Gasparotto, junto com a Tota e a falecida Érica, foram o primeiro programa da Gregário, Mulheres no Ciclismo. E por uma absoluta incompetência nossa, só agora, quase 5 anos depois, a gente está fazendo outro programa com a Gisele. O programa de hoje é para a gente falar do desafio de quem faz esporte de endurance, natação, corrida e ciclismo, do lugar de treinar. Quem nada só precisa de uma piscina, boas notícias, más notícias, porque ter uma boa piscina e não ter 200 pessoas por raia não é trivial. Para quem corre é mais fácil, mas mesmo assim ter uma qualidade de treino para fazer volume não é tão trivial. E para quem pedala, talvez é o nosso maior desafio, porque a gente precisa menos de 1 hora, nem vale sair de casa, e para ter algum volume para fazer diferença, 3 horas. E 3 horas dá para fazer tudo isso sempre na bolinha da USP ou em algum quarteirão, mas chega uma hora que acho que você vai perder, não vai passar mais no psicotécnico para fazer carteira de identidade de motorista. Então, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre esse desafio. E aí vale lembrar de que um dos efeitos que a gente vê acontecendo pelo mundo, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, é cada vez mais restrição para os ciclistas pedalarem. A gente até tem notícias de que na Europa, países como a Inglaterra, na cidade de Londres, a própria Holanda cada vez cria mais restrições de onde ciclistas podem pedalar. Nos Estados Unidos, a gente tem notícia que cada vez está mais difícil fazer prova de estrada porque as prefeituras não estão querendo dar alvará por uma pressão dos habitantes dessa cidade. Então, nós aqui em São Paulo, e por isso até o crescimento do gravel, um dos motivos do crescimento do gravel nos Estados Unidos e um pouco na Europa, é por causa disso. No nosso caso, a gente não tem tanto esse problema, até porque a gente não tem prova suficiente, mas a gente se vira para pedalar. Então, Gisele, depois desse prólogo, bem-vinda aqui na Gregário, e vamos ver aonde a gente chega com essa conversa de onde pedalar. Obrigada, Álvaro, de novo estar aqui com vocês é um motivo de honra para mim. Adoro o programa, adoro todos, então super feliz de estar de volta. E onde pedalar? Você pedala há quanto tempo? Eu sou ciclista de estrada, vamos dizer assim, há 15 anos. Porém, eu comecei antes, em 2005, como mobilidade, que era numa época ainda mais difícil para se locomover de bike em São Paulo, né? Hoje eu considero que seja muito mais fácil do que eu quando comecei em 2005. Nesses 15 anos, o que você sentiu diferente do ambiente, quer dizer, ou seja, do trânsito dos motoristas para dividir a rua e treinar? Então, eu quando comecei, Álvaro, eu sentia falta de ciclovias, né? De lugares onde eu pudesse realmente pedalar e ir para o meu trabalho com tranquilidade. E depois que eu comecei a treinar, inclusive ir para os treinos, porque eu costumo ir pedalando até para os treinos, né? Para as aulas, até hoje. Então, eu acho que tem mudado bastante, eu acho que os motoristas estão mais acostumados com os ciclistas, eles gostando ou não, a gente está aí. Eu acho que a cidade também fez uma boa comunicação em relação ao respeito aos ciclistas, então isso também acredito que funciona, que a educação no trânsito, né, tem funcionado. É claro que tem muita coisa para melhorar, principalmente nessa questão de onde treinar, né, mas eu acho que a gente já melhorou bastante nesses 15 anos. Eu tenho uma tese que não é o motorista que ficou mais educado. Talvez tem mais motoristas que têm experiência de pedalar e desenvolveram uma empatia, que eu acho que é o que a gente percebe quando você vai pedalar na Itália, na França, na Espanha, de encontrar... A minha tese é que o motorista pedala e, portanto, por isso que ele respeita o ciclista. E o motorista que não pedala ignora, mas isso é um palpite pessoal. Agora, você... individualmente, e as atletas que você acompanha, orienta, que rotina? Porque eu acho que nós ciclistas em São Paulo tivemos coletivamente a incompetência de perder a USP pela nossa falta de educação, algumas pessoas, mas que reflete em todos nós ciclistas. E aí fica a história de 4 a 6 da manhã, poucos pelotões, ou a ciclovia do Rio Pinheiros, que é quase uma fila de embarque de metrô na hora do rush. O que dá para fazer? É isso, Álvaro, não tem muito o que fazer. Às vezes as pessoas vêm pedalar aqui em São Paulo, de outros estados, e falam, outras cidades, falam, meu Deus, vocês são muito
resilientes nesse sentido de, tipo, é o que tem. E aí a gente tem que se adaptar ao que temos. Então, a gente tem que se adaptar ao horário da USP, a gente tem que se adaptar à ciclovia do jeito que é, e é ali que a gente consegue treinar durante a semana. Ou você vai para o rolo, que é aquilo que a gente estava até falando nos bastidores, né? E faz seu treinamento no rolo durante a semana. Só que, para mim, o ciclismo é muito dinâmico, ele exige técnica, e se você ficar só no rolo, você perde técnica. E isso pode ser prejudicial para a sua performance e segurança, principalmente. Então, com as alunas, a gente acaba fazendo USP ciclovia. Eventualmente, a gente vai no Morumbi, só que no Morumbi também a gente já teve alguns problemas de reclamações de vizinhos, né? Porque a gente começa a treinar muito cedo e o barulho da roda, imagina um monte de ciclista com a roda fazendo barulho. Eles falam que parece um enxame às 5 da manhã. Então, a gente acabou tendo algum problema com a vizinhança lá do Morumbi. A gente agora não vai mais com tanta frequência, ou vai mais tarde, ou vai uma vez por mês, assim, nos horários um pouco mais tarde para poder não incomodar tanto. Então, a gente também fica ali, é claro que a gente quer ser respeitado, mas a gente também tem que ter empatia com os outros que não pedalam. Então, a gente fica aí nesse meio de campo tentando administrar tudo. Tem funcionado. A gente consegue fazer bons treinos na USP, mesmo nesse horário restrito. E o ciclista já, o esportista, ele já tende também, né, Álvaro, a acordar mais cedo, porque depois ele tem que trabalhar, a maioria das vezes. E então acaba que é um horário que a gente consegue aproveitar bem. E pistas de alta velocidade, como é o caso da Marginal, como é o caso das estradas, principalmente Bandeirantes, Romeiros acho que é um outro tipo de treino, mas qual é a tua experiência e a tua opinião? Eu já fiz de tudo, Álvaro. Eu já andei em rodovia pra caramba, assim, quando eu comecei a pedalar, a treinar, né, o ciclismo de estrada. E já andei muito na Marginal. Até hoje eu ando na Marginal para me deslocar, não para treinar. São coisas diferentes. Quando você está em deslocamento, você não está fazendo força, você diminui a velocidade, você segue o fluxo do trânsito, né? Mas eu confesso que eu não levo o meu grupo para a rodovia e não levo o meu grupo mais, não levo para a Marginal também, porque eu acho que é um risco que qualquer falha, seja nossa, do ciclista, ou seja do carro, pode causar um estrago muito grande. Então, eu não levo para rodovias, mas já levei, já fui muito para rodovia, né? Na época eu também trabalhava na road bike, a gente só ia para rodovia, então eu acho que eu fiquei com um certo receio e também muita responsabilidade em relação às outras pessoas também, de tomar essa decisão de levar. Em outros países, né, Álvaro, é proibido andar em rodovias. Sim, estradas com velocidade acima de 80 km por hora não pode transitar a bicicleta. Aliás, praticamente todos os países, os Estados Unidos é assim, quase todos os estados, e na Europa também. Em estradas de alta velocidade, não estradas secundárias, né? Sim, rodovias mesmo. A gente foi para o Chile uma vez e a gente entrou na rodovia para descer para Valparaíso. A polícia veio parar a gente, colocou a gente num carro, num caminhão e falou: vocês não podem andar aqui, e levou a gente de volta. Então, é porque realmente qualquer erro pode ser fatal. Só que, por outro lado, é isso que a gente está conversando aqui, onde treinar. A gente não tem muita estrutura, a gente não tem muitos lugares onde a gente pode desempenhar o nosso esporte com alta velocidade, que é o que a gente faz. A gente não tem os velódromos aqui também para nos auxiliar nesse treinamento, que seria um dos recursos que a gente poderia usar durante a semana até. A gente tem que, de final de semana, se deslocar para outras regiões, para regiões mais tranquilas, pegar o carro, ir para Romeiros, ir para Jundiaí, para cidades do interior, para poder fazer nosso treinamento. Ideal não é, mas é o que eu estava falando, é o que a gente tem hoje e a gente acaba se adaptando a isso. E na convivência com os outros usuários do asfalto, né, seja motorista, seja moto, motorista de 2 rodas motorizadas ou 4 rodas, que regra de sobrevivência você aprendeu? Como diminuir a chance de um acidente e de um estresse? Vou te falar uma coisa curiosa. Eu tenho mais problema com moto do que com carro no trânsito. Porque eles não admitem, eu não sei o que acontece. Eles deveriam ter mais empatia, eu acredito, com a gente, porque eles também estão mais expostos, né, no trânsito. Menos do que a gente, mas mais que os carros.
E eu tenho muito problema com moto, eles buzinam, eles querem que saia da frente, porque a gente também passa ali no corredor, né? Às vezes divide mais espaço com as motos, e eu tenho muito problema com moto. Com os carros, pouquíssimo, assim, eu sinalizo, a maioria respeita, um ou outro que dá uma buzinada. Eu, nesses mais de 15 anos que eu uso a bike como meio de transporte também, eu tive até hoje um atropelamento, que eu fui atropelada em 2015 por um carro. Ele não me viu, fez uma conversão e acabou me atingindo. Mas, fora isso, eu nunca tive problema. Tive um problema de assédio, já falando de assédio, logo no começo também, que uma moto com dois caras, um deles bateu na minha bunda, deu um tapa na minha bunda, e eu estava pedalando, voltando para casa. Então, mas hoje em dia, eu nunca mais, assim, faz muitos anos que eu não sofro assédio pedalando e que em relação a isso, eu fico bem tranquila, mas eu tenho mais problemas com as motos do que com os carros e ônibus, por incrível que pareça. Aliás, eu tive uma experiência que eu não recomendo para ninguém, uma época que eu morava ali em Pinheiros, e eu caí na besteira de voltar da USP pedalando e pegar Rebouças. E tentar de manhã cedo na Rebouças, assim, tem uma fila interminável de motos enlouquecidas e que, mesmo que você ande numa velocidade satélite no vácuo, é impossível. E aí você dá uma brecha para uma, de repente tem uma série que demora 10 minutos para passar. Assim, esse é um lugar para... Não dá para pedalar na Rebouças, é impossível com esse corredor E da tem uma morte. ciclofaixa minúscula, né? Não, a ciclofaixa é uma piada. É uma piada de péssimo chamar aquilo de ciclofaixa, porque não dá nem para andar. Quem faz equilibrismo e anda com o pé na frente do outro vai ter dificuldade de andar ali naquela ciclofaixa. Agora, regras de sobrevivência. Então, vamos começar aqui. Cor de roupa. Porque uma coisa que eu vejo preto é o mais elegante e até ajuda a aliviar as linhas ou os volumes na cintura que estão acima do desejado, mas para quando a gente está andando no trânsito não ajuda, né? Não ajuda, mas assim, para mim o essencial que não pode faltar é luz, luz piscante, atrás e na frente. A gente sempre orienta também nossas alunas, luzinha, mesmo porque a gente treina, ainda está escuro, a gente começa a treinar, ainda está escuro. Então, luz não pode faltar. As roupas refletivas, né? Tem vários coletes que refletem a luz, meia. Hoje em dia, os próprios breteles, às vezes, vêm com algum refletivo. Então, acho importante. Para não sair do estilo, né, também, que é para quem não quiser. Então, tem sempre roupas que tenham essas faixinhas refletivas, mas isso é o básico, né, equipamento de segurança, capacete, enfim. Mas eu acho que muito importante, Álvaro, é você desenvolver no trânsito uma coisa que eu desenvolvi ao longo desses anos, que é o sexto sentido, que é você se antecipar, que é você sinalizar suas intenções antes, bem antes. Isso evita com que você tenha problemas no trânsito, quando você consegue fazer parte dele, que é isso, você precisa fazer parte, você é parte do trânsito, você precisa fazer parte e você precisa se colocar como parte também. Então, tudo que você vai fazer em cima da bicicleta, você precisa sinalizar, você precisa observar muito, por isso que essa coisa é fone de ouvido, esquece, entendeu? Você precisa ter atenção e percepção de tudo que está acontecendo à sua volta. Quando você consegue desenvolver isso, fica fácil andar no trânsito, né? Porque você entende o trânsito acontecendo, independente de onde seja. Então, acho que, para mim, isso é o mais importante a ser desenvolvido quando você está andando no trânsito, quando você está, ou vai pegar uma rodovia, porque eu não pego, mas tem muita gente que pega. Quando eu estou na marginal, vou te confessar uma coisa, indo para aula, ou indo para a USP, indo para a ciclovia, eu olho mais para trás do que para frente. Eu estou o tempo todo olhando para ver se tem algum carro atrás de mim, se tem algum ônibus atrás de mim, se eu tenho que dar passagem para o ônibus, se eu vou dar passagem para o carro, qual é o posicionamento que eu vou. Eu aviso, sinalizo, peço 1 minuto, às vezes segura um pouquinho aí, depois eu vou, sinalizo, pode passar. Então eu vou me comunicando com o trânsito e isso faz uma diferença brutal na sua segurança. Assim. Então por isso que eu também atribuo ao fato de eu nunca ter tido problema no trânsito a essa capacidade que eu desenvolvi de conversar com ele. Acho que esse é um ótimo ponto que vale sublinhar, que é entender como fazer parte do trânsito. Porque tem uma questão que eu critico nós ciclistas,
de achar que você é o pobrezinho que tem direito a tudo. Então, como eu sou mais fraco, eu não tenho que respeitar nada e tenho direito a tudo. Eu acho que esse é o primeiro caminho para você ter uma situação de conflito. A gente é o elo mais fraco. E nesse elo mais fraco tem uma questão de que andar no canto da faixa ou no meio da faixa? No meio, tem que andar no meio. Mas é isso que você falou. A gente anda no meio para não ser espremido pelos carros, pelos ônibus, por qualquer outro veículo. Porém, é o que você falou, a gente não é o dono da rua. Então, se você está no meio, que é o que eu faço, eu estou vendo que tem carros atrás de mim querendo passar, eu vou dar uma brecha em algum momento e vou deixar o carro passar. É isso que eu faço. Eu vou para um lado, vou para um outro, sinalizo, peço para passar. Eu não fico ocupando a faixa inteira o tempo todo e o trânsito atrás de mim que se vire. Então, mas sim, por segurança, você tem que andar no meio. Você tem que ocupar uma faixa para você ter espaço para não ser espremido na guia. Agora, quando a gente vai para a ciclovia do Rio Pinheiros, num caso específico de São Paulo, tem a situação de duas pessoas que saem para fazer um girinho leve a 20 por hora e ficam um andando do lado do outro. Qual é a tua opinião sobre isso? É ruim, né, Álvaro? Porque é aquilo que a gente falou, a gente tem que... Quando eu estou devagar, porque eu também ando devagar na ciclovia, eu dou aula para iniciantes, eu sempre peço, fica na direita. É uma regra básica, né? Você está mais devagar de trânsito. Assim como você tem as regras de trânsito na rua, que o mais devagar fica na direita e o mais rápido na esquerda, no ciclismo é a mesma coisa. Então, eu sempre peço para andar na direita. Às vezes eu escuto esquerda, eu já entro, dou passagem, mas isso acontece mesmo. Tem gente que eu estou querendo passar e eles estão parados, assim, um do lado do outro, a 20 por hora, parados não, uma velocidade baixa, e às vezes eu falo esquerda, eles nem se mexem. Você que se vire, você que passe aí, entendeu? Então, eu acho que isso tem muito a ver com você se colocar no lugar do outro, e poucas pessoas fazem isso hoje em dia, né? As pessoas são muito egoístas, só pensam em si. Então, quando você consegue se colocar no lugar do outro, que hora você vai andar devagar e hora você vai querer andar rápido e também vai querer passagem, a comunicação ficaria mais fácil. Mas eu acho péssimo isso. Eu acho que as pessoas que estão mais devagar têm que andar na direita, as pessoas que estão mais rápidas andam na esquerda, porém as que estão mais rápidas também têm que ter educação, né? Tem que falar com educação, tem que respeitar. Pode ser que em algum momento realmente não dê para fazer ultrapassagem, então você não vai arriscar uma ultrapassagem perigosa. Então tudo é bom senso, né, Álvaro? Que poucos usam. Tem uma frase ótima de que em inglês traduz melhor, né? Common sense. Então, common sense is not common, né? Bom senso não é comum. Agora, e dentro desse capítulo também, o oposto de alguém que está vindo fazer um treino intervalado e tem um pelotão mais lento e, ao mesmo tempo, tem outro pelotão vindo na direção oposta e eu não perder o meu intervalado é mais importante do que eu não provocar um acidente. Qual é a tua opinião sobre isso? Não, tem que perder o intervalado. Tem que perder. Não tem como. É isso que eu acho. As pessoas, às vezes, elas são inconsequentes. Essa semana, ontem, teve um acidente na ciclovia, naquela obra, que tem aquela obra ali da passarela e tal, e os dois bateram de frente, por conta disso, porque não sei exatamente o que aconteceu, mas alguém estava errado ali, para bater de frente, alguém forçou uma ultrapassagem num lugar perigoso, num lugar que é afunilado, e aí as pessoas acabam ficando inconsequentes, porque quando elas estão fazendo força, elas não pensam que elas podem bater de frente, machucar alguém ou se machucar, e parar de pedalar, né? Que é o que acontece. Fratura uma clavícula, um braço, uma perna, e você tem que ficar de molho. Então, assim, 1 minuto, 30 segundos ou 10 segundos que você perder do seu intervalo não vai fazer diferença na sua performance. Às vezes eu estou treinando e eu tenho que parar, e aí eu até coloco depois no Training Peaks, que é o aplicativo que eu uso, né, o software, para o meu treinador e falo, olha, aqui eu tive que dar uma reduzida porque estava lotado, tinha que ultrapassar e não deu. Então, eu sempre aviso e eu acho que tem que ser assim, todo mundo tem que ser assim, inclusive até quando eu estou fazendo intervalado. Porque é aquela coisa assim, né, Álvaro, eu passo, aí a hora que eu estou descansando, o outro vai e passa. Aí a hora que eu começo, eu passo, aí fica aquela coisa assim, eu falo, estou fazendo intervalado, eu já aviso para não ter aquela coisa de achar que estou competindo, que eu não quero que a pessoa me passe, fico atrás. Então, eu falo que comunicação nessa vida é tudo eu aviso.
Às vezes eu estou na roda de alguém que eu não conheço, falo, ó, tô descansando aqui na sua roda, tudo bem? Ah, não, tudo bem. Então, quando você faz isso, a convivência fica mais fácil, mais tranquila, né? Eu acho que as pessoas poderiam ser mais, assim, conversar mais e comunicar melhor, que a gente evitaria um monte de queda, discussão e briga lá naquela ciclovia. Talvez resumindo, a palavra seria civilidade, de que você não está sozinho e você não é o centro do universo quando existe um coletivo em volta. Quando você está no meio do deserto e só tem você ali no raio de 20 quilômetros, aí não faz diferença. Mas quando tem qualquer tipo de compartilhamento, seja com gente com motor de 2 ou 4 rodas, ou seja com outras 2 rodas sem motor, e eu vejo isso nos 40 anos que eu pedalo, que o grande problema é a civilidade, é você entender que você está dividindo aquele recurso, principalmente que 99,999% somos amadores, estão fazendo aquilo por hobby, não é um trabalho, é um lazer, é uma terapia, e respeitar. Eu pessoalmente, sou contra, concordo com a lei de 80 quilômetros, porque já aconteceu comigo eu andando sozinho na Bandeirantes e uma moto foi tocada por um carro e a moto veio voando, a moto e o garupa dando voltas no ar a 10 metros na minha frente. Se eu tivesse 4 segundos para frente, eu tinha sido acertado por aquela moto voando. Ou histórias que a gente já ouviu, que está num pelotão e aí você esbarra na tartaruguinha, perde a direção, cai e tem um trânsito vindo a 120 por hora e você não pode culpar esse motorista de te atropelar, porque você não pode entrar numa pista de rolamento de 120 por hora e achar que alguém que está a 40 por hora tem que frear. Assim, não é intencional. Então, eu entendo as dores, assim como entendo as dores, mas não concordo com o pelotão do Jockey de ocupar a marginal e perturbar o trânsito com um pelotão gigante, e pelotões gigantes que saem bloqueando uma faixa inteira andando a 35, 40 por hora. Vou arrumar um monte de inimigo aqui, mas é a minha opinião. Não tem lugar, mas eu acho que isso não é justificativa. Tem gente que não tem lugar para fazer qualquer esporte. Então eu vou pegar um pedaço da Marginal Pinheiros e vou fazer uma quadra lá, porque eu não tenho onde jogar. Eu vou virar bagunça, assim. Eu acho que a gente tinha... Estamos aí, né, Álvaro? Os ciclistas estão aí. Eu acho que a gente tinha que ter alguns exemplos e seguir. Por exemplo, no Rio de Janeiro tem a PCC, que é super legal. Tem 5 PCCs no Rio. Tem 5 APCCs. Então. Em vários bairros da cidade. Não consegue fazer? Aqui a gente não consegue fazer. Já tiveram negociações, e nenhuma delas conseguiu sucesso com a Prefeitura de São Paulo, que é quem manda nisso, junto com a autoridade de trânsito, e nenhuma delas conseguiu sucesso por N razões. Pois e aí é isso que a gente tem que brigar, sabe? Por esse espaço regulamentado. Eu sou a favor de um espaço regulamentado. E se for a marginal, poderia ser o Autódromo de Interlagos, que a gente já teve o Autódromo de Interlagos para treinamento também há anos atrás, não sei se você lembra disso, você já deve ter até participado, que era aberto durante a semana. De domingo, de repente, fechar um pedaço da marginal, a gente tem tantas corridas de rua, a marginal de domingo é praticamente fechada quase todos os domingos para competições de corrida de rua. Por que não a gente pegar um espaço para fazer ciclismo? Então, eu acho que o caminho tem que ser esse, só que é isso, né? Falta, talvez, a gente brigar mais por isso, brigar no bom sentido e ter autoridades que estejam com a gente também e nos ajudem a conquistar esse espaço, porque a gente está aí e não vai diminuir. Para mim, o ciclismo é um esporte tão maravilhoso que quando as pessoas entram, Álvaro, é difícil elas saírem, né? Porque ele é realmente um esporte apaixonante. Então, por isso que cada vez mais a gente vê mais ciclistas pedalando, não só no Brasil, não só em São Paulo, mas no mundo inteiro. Então, é um caminho sem volta. Agora a gente só tem que regulamentar tudo isso e ter espaços que a gente consiga realmente treinar, né? Você acha que a falta de espaço ou o estresse com o trânsito é um elemento que leva pessoas que começam a se entusiasmar pelo esporte a abandonarem? Não. Sabe o que eu acho? Que é a rotina. A rotina, porque eu estou falando pela experiência que eu tenho com as iniciantes, né? A rotina de acordar cedo, a rotina de você mudar um hábito. Porque quando você começa um esporte, a gente está falando do ciclismo aqui, mas na maioria das vezes você precisa dormir mais cedo, acordar mais cedo. E aí a bike tem
um outro elemento, né? Porque a logística não é tão fácil, né, Álvaro? Muitas que estão começando não vão fazer igual eu que pego a bike e saio de casa pedalando. Muitas vão ter que pegar carro Uhum. para ir até o local do treino, e aí é mais tempo, e aí tem que acordar mais cedo ainda. Então, eu acho que existe um problema assim de deslocamento e de horários até a pessoa criar esse hábito de acordar cedo, de dormir mais cedo, e aí entra tudo aquilo que a gente chama de pirâmide, né? Que é alimentação e vem um monte de coisa junto. Acaba fazendo com que quem não realmente se apaixona se desmotive um pouco a continuar pedalando, mas questão de local de treinamento não, porque a maioria ali ama a ciclovia. Eu amo a ciclovia. Apesar, né, da gente ter pouco espaço ali, como você bem falou, parece a fila do metrô no dia de rush, mas eu amo a ciclovia, eu amo treinar lá, eu costumo até ir, quando eu vou treinar mesmo, fazer meus treinos, eu vou até em horários alternativos, justamente para não pegar esse volume intenso de ciclistas, mas Eu eu acho que aí adoro, eu você acho um colocou, baita assim, lugar. porque a ciclovia a partir de 10 horas da manhã fica deserta. Óbvio que Fica. você tem que ter o luxo de ter uma vida que você consegue criar um horário que você pode ir lá de 10 até a hora que fecha, né? De 10 da manhã às 10 da noite, mas fica vazia, e isso eu acho maravilhoso. Eu te confesso que no horário do rush, eu me sinto mais seguro na marginal do que na ciclovia. É, É verdade. assim, eu realmente, na hora de rush ali, de terça e quinta, de 7 às 9, eu evito ir para a ciclovia, porque eu tenho medo. Eu pedalo há 40 anos, aprendi a sobreviver, e meu histórico de acidente, de atropelamento, até hoje é nenhum, mas eu diria que a ciclovia na hora do rush eu prefiro evitar. E às vezes até para fazer eu invento treinos em outros lugares, eventualmente até usando a marginal, que eu não recomendo para ninguém, não é proibido, mas respeitando o volume do trânsito, respeitando o contexto que eu estou ali, porque me incomoda quando junta ciclista. Eu acho que é quando junta gente, né? A gente teve lá os uruguaios que depredaram um pedaço do Rio de Janeiro quando vieram torcer para o time de futebol. O ser humano, quando se agrupa, acho que o seu lado animal desperta. Então, um ciclista sozinho é educado, mas quando junta grupo, e talvez o que a gente viu acontecer na USP, a civilidade, a educação vai embora e aquele grupo começa a se achar soberano e que tem que ignorar o resto. E acho que É o incidente verdade. que a gente perdeu a USP foi isso. Foi um grupo de ciclistas, ou vários grupos de ciclistas, que desrespeitavam o carro, o pedestre, como se fosse dono. Não é dono, né? E a gente precisa ter educação e compartilhar, como todos os outros que estão compartilhando qualquer espaço que a gente está praticando. Concordo. A palavra é compartilhamento. Compartilhar e respeitar, e sobreviver com isso. Agora, Rolo, a tua experiência de quem, por circunstâncias durante a semana, concentra no rolo e só fim de semana vai para a estrada. O que muda nesse ciclista? Muda a intimidade com a bike. Muda a intimidade com a bike, porque no rolo você perde intimidade. Você está sentado ali, você não tem que desviar de nada. Você mal, se for um rolo smart, tem que trocar de marcha, porque o rolo já faz tudo para você. E aí isso pode ser um dificultador quando você vai para a rua, porque você perde a intimidade com a bike, você acaba perdendo um pouco da confiança, né? Eu lembro quando eu fiquei 80 dias no rolo na pandemia, que eu não saí de casa, Alva. Foram 80 dias, eu nunca vou esquecer, eu marquei. Foi bem marcante mesmo. Dando aula no rolo, fazendo live no rolo, treinando no rolo. Eu subia no rolo às vezes 3 vezes por dia, pra você ter ideia, na pandemia. O primeiro dia que eu saí na rua, eu falei, cara, eu não sei pedalar. Uhum. Tipo, sabe quando você pega na bike meio insegura, ali a questão da estabilidade e tal, claro, foram 80 dias, né, bem diferente do que 7 dias, mas você perde intimidade, você fica mais inseguro, porque você acostuma muito a não se preocupar com isso quando você está no rolo, você só se preocupa em fazer força ali, né? Então, para mim faz bastante diferença tecnicamente falando. Agora, é uma solução excepcional e a evolução da tecnologia de rolo em diminuição de barulho, na sensação de resistência e os aplicativos tornam a experiência muito, eu diria, menos desagradável do que mais agradável do que já foi. Eu, pessoalmente, não consigo, tenho que confessar. Eu prefiro ir para a rua com chuva e frio
do que fazer um rolo, porque para mim é uma experiência sensorial, é uma experiência que eu não consigo ter dentro de um ambiente fechado. Não, mas eu concordo com você. Para mim, a bike não é só a performance. Para mim, a bicicleta é isso que você falou: é o vento na cara, eu sair, é aquela sensação de liberdade, olhar São Paulo de uma forma diferente, olhar a paisagem. Eu gosto disso, das pessoas, comunidade. Então, para mim, o rolo, confesso que eu vendi o meu, porque eu não consigo mais subir na bike e fazer rolo. Então, eu prefiro sair na chuva muitas vezes, eu prefiro sair no frio, com vento, do que fazer rolo. Mas isso é o que você falou, é uma opinião minha, é uma sensação minha. Eu gosto de subir na bike e pedalar. Eu não gosto de ficar dentro de casa suando e até estragando a bicicleta, né? Porque vamos combinar. Aliás, tem uma coisa engraçada, né? Porque algumas provas grandes que eu já acompanhei, no dia da prova, que se choveu muito, um pedaço grande das pessoas não aparecem. É engraçado, as pessoas pagaram, foram até lá, treinaram. Estou aqui dando um palpite, mas talvez porque é gente que não tem intimidade de andar. Assim, porque se você não treina e não anda com frequência em situação de chuva em diferentes níveis, você não sabe. E aí você vai ficar com medo. E na hora, não dá para combinar a previsão do tempo com o organizador de prova. E aí, na hora que você chega numa prova, você não vai participar. E aí a frustração, todo o investimento que você fez de tempo, dinheiro, negociação familiar, evapora por uma coisa que você não se preparou, junto com condicionamento cardíaco, pulmonar, nutrição, sono, todos os básicos que são necessários, estrutura de treino bem orientada. Tem que andar, tem que ralar. É profissional, não tem opção, você já foi profissional, mas eu acho que muitos dos amadores têm que perder esse mimimi de tá chovendo um pouquinho, volta para cama, seja porque é treino, seja porque é corrida. Vamos pedalar, né? Você sabe que no Letap, na descida da Serra Nova, esse ano, tinha uma névoa absurda, assim, né, na descida da Serra Nova. E muita gente ficou desesperada com aquilo. Meu Deus, como que eu vou pedalar com a névoa e o chão molhado, isso e aquilo? E aí muitas pessoas vieram me perguntar, mas você desceu ali daquele jeito, com a névoa? Eu falo, é igual. Claro, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, você tentar ter uma visão ali um pouco mais ampla, apesar da pouca visão, mas confiar que você tem técnica, que você sabe o que fazer, confiar que não vai ter nenhum carro subindo porque a pista está toda fechada, né? Que você pode usar toda a pista, a extensão dela, e quem faz isso, quem já está mais acostumado, tem muito mais confiança de fazer e acaba descendo na mesma velocidade do que desceria se tivesse com mais visibilidade. Então, é isso que você falou, uma questão que as pessoas não estão acostumadas a pedalar na chuva ou pedalar com tempo ruim, com névoa, com pouca visibilidade. E até a experiência que leva em você ter acessório. Então, você ter um óculos de lente clara. Se você você vai numa situação de névoa e você tá um óculos para pedalar em dia de sol forte, vai dar ruim, porque você não vai ver contraste do chão, você não vai ver profundidade. Então, a experiência te traz a seleção de como é que você tem que se adaptar de técnica, de acessório, para estar lá e se divertir. Agora, fundamental, tem que pedalar. Aonde você faz, como você faz, porque faz parte da minha vida, e eu já falei isso aqui outras vezes, há décadas, e eu pretendo que ainda mais décadas. E talvez isso, sabe, Gisele, eu já conheci muita gente nessas décadas que veio e foi embora porque a única pilha era a competição, era a performance. E a competição e a performance, para quem tem trabalho, família, é impossível você ser consistente. Vai ter hora que não vai dar tempo, você vai ter que diminuir a quase zero. Mas uma coisa que eu sempre me esforcei é de não perder o prazer do vento no rosto, da sensação dos 5 sentidos de estar na rua, de sentir cheiros, barulhos, temperatura, de vento. E para mim, nisso, o ciclismo é insubstituível. E essa é a minha energia, mais do que disputa de pódio, de medalha, porque quando dá, mas, enfim, é menos importante. Não é sempre que dá, né, Álvaro? E a gente tem que lidar bem com isso. Quando você tem um objetivo só de performance, você acaba virando muito pódio. E quando você tem um objetivo de amor e paixão pelo ciclismo como um todo, o pódio é uma consequência. Ele não é o fim, né? Ele é uma consequência do seu trabalho, da sua dedicação, do seu amor pela bike, de você levantar todo dia e ir lá fazer o que você gosta com prazer.
Então, eu acho que é muito mais sobre onde você mira, né? do que outra coisa. Então, eu sempre falo isso para as minhas alunas, porque o esporte para mim tem que ser longevo. E a performance, o alto nível, não é longevo. Você não vai performar para sempre. Você vai performar durante um período da sua vida. Então, você tem que usar o ciclismo, né, o seu esporte, para te entregar aquilo que você pode naquele momento, sabendo que você não vai entregar aquilo para sempre. E como você vai lidar com isso? Como você vai lidar quando você não conseguir performar? Você vai desistir do esporte, vai largar a bicicleta, vai deixar de pedalar? Não, eu vou continuar pedalando num outro nível. Um nível mais prazeroso, de repente, num nível mais lúdico até. Então, acho que quando a bike faz parte da sua vida, você consegue administrar bem esses picos, né, de performance e de queda. Ou talvez como incentivos. Não de performar, mas que... Porque também em toda a pressão, como você falou, a sua observação de que tem gente que abandona pelo desafio da rotina, que não é fácil, e o preço que cobra na família, de você não sair, dormir cedo e tudo mais, na hora que você tem uma motivação, não vou fazer essa prova aqui ou essa viagem, te dá uma motivação para você continuar fazendo aquilo, porque também chega uma hora, em vários momentos, que você fala, putz, eu tô meio cansado disso, quero diminuir, fazer outra coisa. Mas o importante é que a gente siga tentando aprender, negociar, porque a gente precisa de lugar para pedalar, seja ele real, virtual, 3D, inteligência artificial ou qualquer outro meio, pedale. Vamos pedalar. Tchau! Pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais.